Você vai perceber que no livro de Efésios, basicamente Paulo aborda 3 temas centrais principais. Então, claro que Paulo está falando sobre muitas coisas aí, mas você vai perceber que tudo que Paulo fala, do capítulo 1 até o capítulo 5, está conectado à nossa vida espiritual. Basicamente, do que Paulo está falando é na nossa vida com Deus. No primeiro momento ele vai falar sobre a nossa união com Cristo. E como agora nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, que agora nós somos herdeiros de Deus, que nós estamos posicionados no corpo de Cristo, dos relacionamentos que nós temos como membros do corpo de Cristo, como ministros da igreja do Senhor, aleluia. Então basicamente ele está abordando todo o assunto da vida espiritual. Fase 2, segundo tema que Paulo começa a tocar, ele sai desse ambiente de vida espiritual, da tua vida pessoal com Deus, e a partir do capítulo de número 5, a partir do versículo 22, se você abrir aí em Efésios capítulo 5, você vai ver que ele vai falar sobre a vida matrimonial e a vida familiar, a vida doméstica. Então ele sai desse ambiente de vida espiritual e começa a abordar temas relacionados ao matrimônio, à família, a esse ambiente doméstico, esse domínio doméstico. Ele vai falar sobre a educação dos filhos, amém? Dos relacionamentos dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, e desse ambiente familiar. Aqui no capítulo 6, inicialmente sobre o lar, amém? Sobre os filhos. E aí a partir do versículo 5 ele começa então a abordar o tema vida profissional. Perceba isso. E aqui, por que eu estou falando isso para vocês? Porque é uma progressão aqui no livro de Efésios. E eu sei que essa progressão é intencional. Ela não está aí de forma aleatória. Ela está de uma maneira sequencial, proposital. Porque o que o Espírito Santo, na verdade, em essência, quer nos ensinar é que, primeiro de tudo, é a nossa vida espiritual. É o nosso relacionamento com Deus, é a nossa comunhão com Deus, que nós precisamos nos posicionar aí firmes nesta união que nós temos com Cristo, aleluia. E agora que nós estamos em Cristo e sabemos quem nós somos nele, quem ele é em nós, nós avançamos, começamos a amadurecer, e dentro do ambiente do domínio doméstico, nós começamos a manifestar as realidades espirituais, as realidades do reino dentro da nossa família. Começa em você, amém? E depois tem que tocar a tua casa, tem que tocar a tua família, tem que alcançar. Então, o que Paulo está dizendo é, a transformação é pessoal, a transformação inicia na sua vida, mas não vai parar aí, porque Deus vai começar a fazer uma obra através de ti, no teu ambiente, no teu domínio familiar. Deus vai alcançar os teus familiares, através da obra que Ele está fazendo na sua vida. Posso ouvir um amém? Então Ele está falando sobre transformação. E Ele está dizendo, começa com você, começa no teu coração, começa na tua vida. E depois você precisa trazer a realidade do reino para o ambiente familiar, para o domínio familiar. Porque não adianta você tentar aplicar lá fora, se você não aplica na tua casa, na tua família. Então, intencionalmente, ele vai para o ambiente do quê? De trabalho. Perceba que com Deus é assim. Ele começa uma obra na tua vida, mas Ele quer alcançar a tua casa. Ele tem um propósito para a tua família. Mas Paulo vai ainda além e diz assim, entenda que também Deus quer transformar o ambiente de trabalho através da sua vida. Vida pessoal, vida familiar e agora vida profissional. Essa é a progressão. Porque se a tua vida espiritual não estiver bem fundamentada, isso vai se refletir na tua família. E vai acabar também se refletindo também no ambiente de trabalho. Então Paulo está dizendo, você tem que, irmãos, há uma coisa que nós precisamos compreender, que é o conceito de reino e a prática de reino. Porque no que concerne ao conceito do reino de Deus, irmãos, há muito para a gente estudar. É multifacetado o reino de Deus, existem muitas facetas, muitos aspectos para a gente conhecer, descobrir, sabe, o poder do reino, a cultura do reino, o domínio do reino, a glória do reino, amém? Os princípios do reino, e você vai levar uma vida inteira aprendendo sobre o reino. E eu vou mais longe ainda, eu digo para você, que nós vamos aprender do reino na eternidade toda, porque o reino de Deus é um reino sem fim, aleluia.
Então há muito por aprender, mas se ficarmos só tentando aprender, e não levar isso para o campo da prática, e é sobre isso que eu tenho ensinado a vocês aqui nessas noites de domingo, é tempo de manifestarmos o reino de Deus na nossa vida na prática. Não ficarmos apenas nos conceitos do reino, mas manifestarmos o reino na prática. E por que eu estou falando isso? Porque o reino de Deus já está em você. O reino de Deus já está em você. O reino de Deus não virá a você. O reino de Deus está em você. E ele precisa se manifestar. Aleluia. Então, primeiro, sua vida. Depois, seu casamento, sua família, os relacionamentos familiares. Amém? A criação dos filhos, você vai começar a manifestar toda a realidade do reino, mas não para aí. Paulo segue e ele avança dizendo: você tem que entender que Deus quer manifestar o reino dele no seu ambiente de trabalho. E Deus quer usar a tua vida profissional, o teu trabalho, como uma plataforma para manifestar os desígnios proféticos dele aqui na terra. E se você entender isso, Paulo está dizendo, Deus vai ser com você e Deus vai prosperar você nesse ambiente de trabalho. Mas você tem que assumir aí um compromisso. Põe para operar o reino na tua casa, na tua família, e leva isso para o ambiente da sua vida profissional. Agora eu pergunto para vocês, já entendemos que Paulo está nos revelando, nos ensinando, que Deus tem um interesse no nosso sucesso, na nossa vida profissional. Tem ou não tem, gente? Está claro isso para vocês? Pergunta, por que Deus está tão interessado assim na sua carreira profissional? Por que Deus está tão interessado no teu trabalho? Se você parar para pensar e ver se isso faz sentido para você, é justamente no mercado, no ambiente de trabalho, que você vai de fato gerar valor para essa sociedade. Faz sentido isso? E é justamente esse valor que você produz no ambiente de trabalho que dá a você um status social. Sinto muito em dizer isso, mas o status para a tua vida social não é alcançado quando você está aqui na igreja. As pessoas não estão nem aí se você está vindo na igreja ou não. Sociedade não está nem aí, estão me entendendo? Mas quando você começa a produzir valor no mercado, isso te dá um status social. A não ser que você esteja chamado por Deus para ser um apóstolo de igreja, para ser um profeta de igreja, para ser um evangelista de igreja, para ser um pastor de igreja, para ser um mestre da igreja. Estão me ouvindo? Pessoas que são levantadas por Deus, da qual eu me incluo pela graça dele, só pela graça dele, que o meu chamado em Deus, o meu trabalho, o meu serviço é equipar os santos, é capacitar os santos. Muitos de vocês não estão chamados por Deus a capacitar os santos nesse nível. A maioria das pessoas que frequentam a igreja nunca subirão num púlpito para ensinar a palavra. E não há problema nisso, porque não é parte do seu chamado. Se você não está chamado para operar como um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor ou mestre, você vai se dedicar para trazer a visão do reino para a igreja, para o corpo de Cristo, para que aqueles que estão ocupando os lugares de trabalho, os ambientes da sociedade, capacitados por esses que estão chamados pelo Senhor a equipar os santos, possam manifestar o reino nas agências bancárias, nas instituições financeiras, amém? Nas instituições educacionais, no comércio, na indústria, nos poderes, seja legislativo, executivo, judiciário, amém? Em todos os setores da sociedade. Pensa, eu já disse isso para vocês aqui, irmãos, o teu ambiente de trabalho é um terço crítico da sua vida. E por que eu falo isso? Porque você gasta basicamente 8 horas do teu dia de 24 horas no ambiente de trabalho. É um terço da tua vida.
O segundo terço, basicamente, você passa dormindo. E só sobra um terço para você fazer